Olá a todos e todas, bem-vindos à nossa videoconferência. Gestores regionais do Sistema de Proteção Escolar, supervisores de ensino, PCNPs, nossos vice-diretores, professores mediadores, sejam todos bem-vindos à nossa videoconferência que vai tratar de um problema bastante sério que temos visto acontecer em todas as escolas da rede, né? Ou pelo menos na sua grande maioria, que é a questão do bullying. Para falar a respeito, nós trouxemos duas especialistas no assunto, que têm pesquisas muito recentes e um trabalho muito contundente relacionado a essa questão, tanto da prevenção quanto do combate ao bullying, né? Então, estamos aqui com a doutora Cristina Sleiman e Olá. Também com a Luciene Tonheta. Olá. As duas são especialistas e vão falar a respeito tanto da prevenção quanto do tratamento desses casos de bullying que estão acontecendo muito frequentemente nas escolas, né? Eu queria até trazer um dado bastante alarmante que mostra realmente, eu queria passar o meu primeiro slide, que traz a questão dos dados que têm aparecido no ROI relacionados também à questão do bullying, mas também, principalmente, à questão da violência. Então, nós temos lá um comparativo do primeiro trimestre de 2018 em relação ao primeiro trimestre de 2017. Veja, o uso de álcool e drogas, um aumento de 321%. Agressão física, aumento de 220%. Vandalismo, aumento de 100% nos registros. E os casos de bullying, aumento de 320%. Nós sabemos que estamos vivenciando um momento bastante tenso, bastante violento, bastante tumultuado. Para nós adultos, né, que já temos uma vida aí um tanto consolidada. Imagine as crianças e jovens. Então, é por isso que é muito pertinente trazer esse tema para discutir e para mostrar algumas formas de se lidar com essa questão na escola. O bullying é uma doença muito séria, que está causando depressão, está causando violência e está causando, inclusive, suicídio em muitas crianças e jovens. Eu trouxe até um caso que me chocou muito, próximo slide, por favor, que é o caso de um aluno de 15 anos, agora em agosto, um aluno de 15 anos que atirou em 2 colegas numa escola e ele tinha um cúmplice e ele atirou inclusive uma bomba no pátio da escola. Acho que muitos ouviram falar desse caso, é bem recente, e isso choca por quê? Porque um menino de 15 anos que já está comprometido em termos legais, né, já está comprometido com a lei por essa atitude, mas é uma atitude de desespero. É uma atitude por ser vítima exatamente do bullying, né? Então, a gente precisa tratar dessa questão, isso não pode passar em branco na escola, porque o bullying precisa parar de fazer vítimas, né? Antes de passar a palavra para a Cristina Sleiman, eu gostaria muito de pedir para vocês mandarem pelo WhatsApp a questão das interações. Então, nós temos aqui, apenas uma pessoa encaminha o nome da DE e o número de participantes pelo WhatsApp. Lembramos que este número tem somente esta finalidade, que é o 99996-6039, tá? Então, Aí tem um e-mail de interação também, que é o faleconosco@educacau.sp.gov.br. faleconosco@educacau.sp.gov.br. Então, nós vamos ter, depois da fala, tanto da doutora Cristina quanto da doutora Luciene, um espaço para vocês enviarem as perguntas, tá? Mas já podem ir fazendo as perguntas à medida que elas forem falando.
Então, eu passo a palavra para a Cristina Slema, agradeço muito a sua presença e eu tenho certeza que a sua fala vai ser muito esclarecedora, principalmente nas questões de legislação, né? E dar um panorama daquilo que está acontecendo em nível de cyberbullying, que eu acho que é o maior problema que nós temos hoje. Né? Bom, Sandra, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês, com você, com a Luciane também e com todo o público que está nos assistindo. A minha participação e a minha contribuição, eu acho que é bem para o lado jurídico e um pouquinho da prática também, né, nesses trabalhos que a gente tem feito de conscientização e sensibilização no uso das tecnologias. Como a gente trabalha com todo o lado dos aspectos legais no uso de tecnologia, o uso da internet, o uso de celular, a gente acaba se deparando com vários casos que envolvem a questão do cyberbullying, né? E automaticamente o bullying também, porque muitas vezes tem início com uma situação na internet, mas isso traz para o ambiente presencial, então isso acaba se tornando, né, revertendo também na prática de bullying. Mas eu vou falar um pouquinho assim sobre o cenário geral. O que acontece? A gente vive hoje numa sociedade imediatista. Né? Se você parar para pensar, quando você manda uma mensagem de WhatsApp para alguém, o que você espera? Uma resposta imediata, né? Então, a gente vive em alta velocidade realmente. Você manda uma mensagem falando eu te amo para o marido, para o namorado, você quer uma resposta naquele momento. E o que acontece, por que eu estou usando esse exemplo e falando sobre isso? Porque os jovens acabam tendo uma mentalidade também muito imediatista, né? Querendo uma resposta rápida, ou tudo que ele busca, ele quer um retorno imediato. É uma sociedade onde todo mundo tira foto para tudo, né? A gente até faz uma brincadeirinha aí no slide, qual foi a última selfie que você fez. É muito comum a pessoa ter feito até um pouco antes de quando a gente faz palestra, faz o comentário. Mas a questão é quem está por trás, quem está atrás nessa selfie, né? Ou as fotos, porque não é só a selfie em si, mas qualquer foto que as pessoas tiram. E o que isso tem a ver com bullying? É muito comum hoje, inclusive ontem eu estava numa escola fazendo palestra para alunos, e uma das questões que a professora trouxe, que surgiu nas discussões dos alunos, foi o incômodo em relação às fotos que eles tiram entre si. Então, um tira daquele grupo e, de repente, ele não está numa situação muito agradável, ele não se sente confortável, e aquilo dá início a uma situação de bullying até, né? Lógico que a gente vai falar aí de outras situações que chegam a questões, a vias de fato, a bater e tudo mais, mas a internet em si hoje também causa um dano muitas vezes irreparável, né? Porque o poder de disseminação é muito grande e na internet você não tem, hoje não existe aquela gestão de remoção de conteúdo 100%. Então, quando a gente, por exemplo, eu costumo dizer que viver na sociedade conectada é fazer alguma coisa e não ter tempo de se arrepender, né? Porque você mandou uma foto, você xingou alguém, você brigou, você fez um comentário, você curtiu ou compartilhou, é tarde demais, já foi. Por mais que você até tente apagar aquilo, você apague, quantas pessoas já leram, quantas pessoas compartilharam, ainda que não tenha sido você a dar o ponto inicial, né? Porque você compartilhar, você contribui para aquele dano. E aí eu vou falar já sobre as questões legais, né? Onde isso se enquadra na lei, o que pode acontecer. A gente lida com situações hoje que envolvem o quê? Dois tipos de incidentes, ou o perfil de pessoas, usuários, né, relacionados a incidentes, que é o usuário que ele age por falta de noção, ele simplesmente não pensa que aquilo pode acontecer. E o usuário que ele realmente é o famoso espírito de porco, né? Então ele quer que aquilo aconteça, ele faz proposital. Mas só que tem uma coisa, não conhecer a lei não exime de responsabilidade. Então eu tenho um caso antigo, eu sempre conto esse caso em palestras, que é relacionado a um jovem que ele queria se matar. E ele criou um fórum pedindo ajuda, mas não ajuda para melhorar, né, para sair da depressão. Ele pedia ajuda como se matar. E tiveram muitas mensagens. E esse caso específico ficou famoso porque teve a participação de um bombeiro, né? E o que acontece?
como eu falei antes, eu não posso alegar desconhecimento da lei. E artigo 122 do Código Penal, instigar ao suicídio é crime. Né? Então, fica muito complicado, eventualmente, num processo, eu vou chegar para o juiz e falar, olha, eu não sabia que instigar ao suicídio é crime. Isso não faz diferença. Né? A questão é o que você fez, existe uma conexão com o resultado, a pessoa realmente fez o que você aconselhou e veio a falecer, existe uma responsabilização por esse ato. Tá? Agora, independente disso, a questão do valor da vida, né? Do valor Por isso, à vida. a conscientização, então, exatamente, discutir sobre estas situações que, por vezes, ficam tão banalizadas, é trazer isso à tona mesmo e questionar. Então, inclusive, foi bom tocar nesse ponto, Sandra, porque, embora eu fale das questões legais, eu sempre gosto de deixar muito claro que, acima das questões legais, a gente tem que pensar nos valores. Né? E outro dia eu até estava com um colega profissional também, ele falou, mas eu não gosto de falar em valores, porque valor é relativo, cada família tem o seu valor, mas eu não concordo, porque existe aquele valor universal, valores universais, né? Porque mais de um, que devem ser trabalhados e serão eternos. Que os valores morais, né, gente? Morais, né? Então, é muito importante, acima da questão legal, primeiro eu tenho que sensibilizar para que a pessoa, ou esse jovem, ou criança, seja qual for a idade, porque adultos também, né? Não cometam essa ação por uma questão de princípios e de valores, por respeito ao próximo. E depois, porque existe uma previsão legal, existe uma consequência jurídica também em relação a isso. Então, ambos têm que andar aí junto. A gente tem várias situações hoje relacionadas aos desafios na internet, desde a baleia azul que já aconteceu, a Momo agora, né? Mas, enfim, a criança, olha só, Estatuto da Criança e do Adolescente, ele preceitua, ele estabelece que até 12 anos é considerado criança, tá? Então, isso é previsão legal. E o que pode acontecer? Só para a gente esclarecer aqui. Tudo que o Código Penal preceitua como crime, considera-se ato infracional se praticado pelo menor de 18 anos. Tá? Então, muda a terminologia. Se o adulto praticou, é crime. Se o menor praticou, ato infracional. O que pode acontecer? Até 18 anos é vara da infância e da juventude, entre 12 e 18, vara da infância e da juventude, prestação de serviço à comunidade, acompanhamento, né, psicológico, psiquiátrico, situações extremos, casos extremos, internação na Fundação Casa. Até 12 anos, encaminhado para o Conselho Tutelar da cidade. Tá? Então, aquela premissa de que menor de 18 anos não acontece nada, não é verdadeira. Né? Existe sim. Agora, eu entendo, e uma vez me questionaram em relação a isso, até mesmo na educação pública, isso até choca um pouco, né? Traz alguns casos, porque me questionaram o seguinte, como eu vou trabalhar esse lado de educação digital se eu tenho problemas aqui onde os pais não sabem onde o filho está, eu tenho problemas aqui relacionados à violência física realmente e tudo mais. Eu acho que uma situação não exime da outra. Né? Eu acho que tudo tem que ser trabalhado e depois no finalzinho, eu sei que você ainda vai falar mais para frente sobre a base comum, base nacional comum curricular, a BNCC, e isso, toda essa questão de competências, de trabalhar habilidades e competências, na verdade, ela acaba envolvendo tudo, é o conjunto. Né? Todas as dimensões do ser humano. E quando a gente trabalha todas as dimensões, eu vou ter uma melhora na questão do bullying, na questão do cyberbullying, na questão dos incidentes relacionados à internet. Porque a gente está falando aqui da prática do bullying, mas eu tenho N incidentes relacionados que ocorrem pela internet, onde a criança, o jovem e o adulto, eles são vítimas, não apenas infratores, né? Mas podem ser vítimas como também infratores. Então, olha só, eu trouxe alguns casos até para mostrar, para ilustrar o que a gente está falando. O Estado é condenado a indenizar a aluna, então, que sofria bullying, isso aqui na cidade de Santos. Tem notícia quase toda semana relacionada à prática de bullying, desde escolas públicas como escolas privadas, tá? Processos, tem muitos processos, e o problema é que tem crescido a quantidade de processos contra escolas. E tem uma outra questão, não é só contra a escola, contra professor também.
Tá? Eu acho que vale a pena aqui também fazer esse alerta, porque a questão em relação à conduta do professor, em relação à conduta dos profissionais que estão em volta, exposição na internet. Então, teve uma determinada situação pontual, independente de ser prática de bullying ou não, mas pode ser também a prática de bullying, e o professor, por exemplo, pega esse caso, ou ele também tira uma foto, coloca numa rede social, ou passa por um grupo de comunicação instantânea. Olha o que aconteceu, olha o que fulano fez. Então, isso acaba expondo a criança. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 18, ele é muito claro, ele traz a questão que não podemos expor em situações vexatórias, né, o menor. Então, a gente precisa tomar cuidado também com esse tipo de situação, porque ainda que eu tenha boa fé e que a minha intenção seja ajudar, usar aquela situação como exemplo pode ser perigosa. Eu preciso pensar nesse trabalho. Tudo pode se voltar contra você. Exatamente. Por isso que a questão da comunicação, gente, é extremamente importante. Muito importante. Com certeza muito importante, né? Bom, olha, casos de bullying aumentam 8%, então, em escolas estaduais. Aqui, isso, matéria também que saiu, publicada. Escolas estaduais de São Paulo têm 3 casos de bullying a cada dia, né? Tem 40% dos professores, aqui de uma entrevista que foi feita, disseram que tiveram contato próximo, então ajudado alunos a lidar com a questão do bullying. E aí a gente entra em um ponto, né, que é o quanto o professor hoje está preparado para lidar com essa situação. Eu acho que esse é o ponto. Porque até as formas de se praticar bullying, elas estão muito diversificadas, né? Então, eu acho que é isso que os educadores, em geral, precisam estar bem antenados. Exatamente. Então, nós tivemos, em 2015, sancionada a Lei 3.185, que ela traz o quê? É o combate e prevenção ao bullying, né? Então, situações de intimidação, humilhação ou discriminação, ataques físicos, insultos, comentários, apelidos pejorativos, né? Aquele apelidinho que todo mundo acha engraçado, mas a pessoa que foi apelidada, de repente, não acha engraçado. E sabe qual é a diferença entre uma piada, o que é legal e o que não é? A pessoa saber os limites. Então, a partir de que momento isso passa a ser uma ofensa? A partir de que momento isso começa a prejudicar o outro? É o sentimento do outro, né? Então, o fato de eu achar engraçado não quer dizer que isso não prejudique o outro. O fato de eu achar engraçado é somente comigo, mas e o outro? Como é que ele se sente? O que aconteceu? E esse limite é muito tênue e às vezes é difícil de perceber. E as pessoas, por não se colocarem, não pensarem na questão de se colocar no lugar do outro, às vezes acabam banalizando. Só que existe lei para isso, né? Então, eu acho que seria muito bom se não precisássemos desta lei. Mas já que precisamos, ela veio a contribuir. E as leis, elas são criadas a partir de uma necessidade da sociedade. Exatamente. Então, se essa lei surgiu, é porque a quantidade de casos pede para que isso seja feito. Né? Exatamente, né? Então, essa lei, ela não é uma lei punitiva, tá? Ela não traz, se a prática de bullying vai acontecer isso. Ela traz, na verdade, o dever, a obrigação das escolas, né, instituições de ensino e agremiações em implementarem projetos de combate e prevenção ao bullying. O que isso quer dizer? É um trabalho, é um planejamento, é formalizar isso, é você formar uma equipe, né? E então, existe uma responsabilidade jurídica da instituição em implementar um projeto como esse. Mas hoje já existe uma fiscalização? Ainda não há uma fiscalização efetiva até o momento. Mas conforme os incidentes acontecem, obviamente que isso vem à tona e aí acaba impactando o dever aí nessa questão de responsabilidade. Aí só para assim, também esclarecer, até então, gente, até 2015, a gente não tinha uma previsão legal em relação ao bullying. A palavra bullying, cyberbullying, inexistia na legislação. Então, em 2015, isso passou a ser
formalmente, né, a constar formalmente numa lei específica. Agora, em 2018, foi aprovado a Lei 13.663, que vem alterar a LDB e reforçar a Lei 13.185, porque a escola tem a obrigação de promover um ambiente harmonioso para fins de estudo, para fins de aprendizado. Posso repetir isso? Claro. Gente, a escola tem o dever de promover um ambiente harmonioso. Eu acho importantíssimo frisar, porque é um adendo da LDB, né? E é justamente sobre isso que o projeto Mediação Escolar e Comunitária trata, percebe? Então, olha a importância dessa legislação. Que, por sinal, é um projeto maravilhoso, né? Comecei a ter contato com ele e sou totalmente adepta, é muito importante. São projetos como esses que nós precisamos incentivar. Não só por uma questão legal, porque vocês viram que hoje existe essa exigência legal, mas também por uma questão de humanização. A gente vê tanta coisa acontecendo, às vezes nós temos situações de bullying e cyberbullying que são simples de ser resolvidas, mas a maioria é muito triste, tá? A maioria é muito triste. A lei, então, voltando a 13.185, ela fala em quê? Intenção e atos repetitivos. Então, para que seja considerado bullying, precisa que sejam atos repetitivos. No entanto, gente, essa lei específica, eu falei para vocês que ela não é punitiva, ela não traz consequências no aspecto, por exemplo, penal, né, ou mesmo civil. Só que quais são as ações que envolvem o bullying e o cyberbullying? Eu passei para vocês alguns exemplos aqui: intimidação, apelidos pejorativos, ameaças, né, grafites depreciativos. É muito comum hoje pegarem fotos, fazerem montagem. Tudo isso existe previsão legal. Então, e aí, se nós pegarmos pelo Código Penal, ou também pela questão de ato ilícito, quando você causa dano a outrem, né, o Código Civil, independente disso ser caracterizado como bullying ou cyberbullying, vai existir um dever de indenizar. Causou dano, vai ter que indenizar, ainda que esse dano seja moral. Tá? Então, bateu, você tem um dano, uma lesão corporal, você tem a questão física. Mas você ficou fazendo brincadeiras depreciativas na internet, você tem um dano moral. Então, também gera um dever de indenizar. Aí nós temos outras situações. O Código Penal, ele prevê... Eu estou até me adiantando aqui com os slides, né? Mas eu acho que é muito mais legal um bate-papo assim. Então, o Código Penal, ele também prevê o quê? Os crimes de calúnia, injúria, difamação, ameaça. Normalmente, bullying e cyberbullying é muito comum envolver ameaça, né? Tem a previsão de lesão corporal. Então, já existe uma pena para isso. E aí, lembra que eu falei agora há pouco que é crime para o adulto, ato infracional se praticado pelo menor de 18 anos. Então, existe sim consequência jurídica. Independente dessa questão de ser encaminhado para a vara da infância e da juventude, os pais respondem ou podem vir a responder processo civil. Tá? Então, existe essa responsabilidade. E aí eu queria só deixar muito claro para vocês que eu falei agora há pouco, o dever das escolas, das instituições de ensino e agremiações, ele está previsto aonde? No artigo 5º da Lei 13.185, que eu falei para vocês. Então, olha só, está na tela para vocês. É dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose, gente. Ou seja, tem que diagnosticar. Você tem que estar preparado para perceber, identificar as situações, a prática de bullying e cyberbullying naquela comunidade escolar, tá bom? Então, precisa realmente, é sério, não é para deixar de lado, e a lei veio justamente para chamar a atenção, dar um puxão de orelha e dizer, é sério. Tá bom? Então, a 13.663, né, 663 que eu falei para vocês, que altera a LDB, então ela entrou em vigor agora em maio de 2018, e ele acrescenta que as escolas têm então que determinar que todo estabelecimento de ensino terão como incumbência, olha, promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência. Especialmente intimidações sistemáticas, né, que é o bullying,
e ainda estabelecer ações destinadas a promover a cultura da paz nas escolas. E aí a gente fala de escola, nós temos 3 eixos a serem pensados também, né? Que seria a qualidade de ensino, a segurança e aí o ambiente de harmonia. Não estou colocando peso e medida entre elas, eu estou colocando as 3 no mesmo nível. É um conjunto, tá? Precisa pensar no conjunto. E nós temos uma outra questão hoje, que é pensar nessas relações, né, interpessoais, que é distinguir. Como eu faço? Como distinguir hoje liberdade de expressão de um assédio moral, de uma ofensa, né, de um assédio sexual? Então, as pessoas têm certa dificuldade e, às vezes, extrapolam o seu direito. E o Código Civil traz isso muito claro. Eu não posso extrapolar o meu direito e invadir o direito do próximo. E vocês vejam que o que eu coloco hoje para vocês aqui não se aplica só aos nossos alunos, né? Aplica-se a todos nós, na verdade, a nossa conduta. E lembrando que nós somos exemplos para os nossos alunos. Nós somos exemplos para os nossos filhos e somos exemplos para aqueles dos quais a gente ensina, aqueles dos quais a gente se comprometeu a ajudar, a participar da educação, a orientar, a ensinar. Né? Hoje a gente fala em educação para a vida, então eu não posso deixar de lado essa questão de saber criticar e saber receber uma crítica. Então, não extrapolar o seu direito, é liberdade com responsabilidade. E o que isso tem a ver com bullying, cyberbullying? Tudo. Então, porque até essa questão de xingamentos e de brincadeiras, apelidos pejorativos, é muito comum quando eu estou em sala de aula com a garotada, eles falarem, mas e o meu direito à liberdade de expressão? Porque o seu direito todo mundo sabe, né? Mas e o seu dever de respeitar o próximo? E o seu dever de não extrapolar o direito do próximo? Onde fica? Caminha lado a lado, direitos e deveres. Com certeza. Eu defendo, na verdade, que devia ter uma sementinha dessas questões de direitos e deveres desde cedo, né? Desde da escola, não só na universidade, porque isso é assunto hoje tratado somente em alguns cursos específicos, né? Muito difícil ter essa questão. E aí um outro lado é a questão também com a linguagem, né, no exercício da liberdade de expressão. Então, até mesmo o posicionamento do professor, qual o horário do nosso encontro e tudo mais. E por que eu estou dizendo o posicionamento? Eu acabei de falar a questão do exemplo, nós somos exemplos. Então, até mesmo a forma de eu brincar com outro colega, brincar com outro professor, ou me dirigir a um determinado aluno, vai ser exemplo para os demais. Então, o professor faz, por que eu não vou fazer? Ele fez brincadeira desse tipo, por que eu não posso fazer também? Né? Ele deu apelido para o aluno na sala de aula, e aí? Como eu vou cobrar se eu também fiz? Então, vejam que a todo momento eu faço esse link, porque é muito importante o papel do professor nessa jornada, tá? Então, a exposição excessiva também, a gente tem essa questão de exposição excessiva na internet, e aí eu trago aqui os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o 15, 17 e 18, né? O 18 eu já mencionei em relação à situação vexatória, mas ao direito à liberdade e ao respeito, o 17 traz a questão da preservação da imagem, né? Então, quem tem autorização para publicar a foto de um menor de 18 anos, de um jovenzinho menor de 18 anos. Quem autoriza são os pais. Se eu fosse ao pé da lei, né, a letra da lei, eu preciso de uma autorização expressa, por escrito. Mas hoje as redes sociais fica até um pouco que impossível, né? Olha, assina aqui agora, né? Olha, gente, o nosso grupo ali de amigos tá num churrasco, alguma coisa, assina todo mundo autorização de imagem para publicar na rede social. Isso não acontece e nem seria, né, muito dinâmico ali. Mas correm-se riscos, corre, né? O risco. Né? Então, a questão é justamente essa. Qual o hábito que eu tenho e que eu costumo disseminar? Pelo menos pergunte aos seus amigos. Né? Pessoal, eu faço muito isso em palestra, quando a gente está em evento. Olha, gente, vamos fazer uma selfie?
Aí lá de cima a gente tira uma foto, todo mundo sai, todo mundo concorda? Posso publicar, gente? Está gravado, hein? Né? Então a gente faz algumas brincadeiras, mas esse é o sentido. Pergunte, porque depois de publicado, se alguém quiser que tire, você vai ter que tirar. Se alguém pedir para tirar, vai ter que tirar. E aí, no Brasil, nós temos decisões que são divergentes. Eu tenho um juiz que pode decidir de uma forma e outro juiz que decide de outra. E você vai ficar na dependência do que o juiz entender. Então, nós temos decisões no sentido de que basta publicar a foto sem autorização, gera o dever de indenizar. E nós temos decisões em que você publicou, mas não causou dano, você tem o dever de tirar, mas não necessariamente o dever de indenizar. E a questão é, você vai correr o risco? Então, publicou, pergunta, se alguém mudar de ideia, depois quiser que tire aquela imagem, borre o rosto, põe uma tarja preta, faça o que quiser, mas não deixe aquela pessoa aparecer. Bom? Mas legal, porque eu acho que perguntar é uma forma também de respeitar o outro. De respeito, né? Exatamente. Olha, eu me preocupo com você, né? Eu me preocupo se os demais estão de acordo com essa... Perfeito. Publicar essa foto. Ótima dica. Não faz mal para ninguém, né? E não dá trabalho também. O máximo que vai acontecer é alguém falar, não quero sair. Então, não saia na foto. Sim. Né? Mas aí você já avisou, já pediu para sair, dá-se um jeito. O que é importante também trazer? Olha, o artigo 932 do Código Civil, que ele traz a seguinte questão: são também responsáveis pela reparação civil? Ela traz a responsabilidade dos pais, né? Então, os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade, em sua companhia, o tutor ou curador. Mas ela traz também, olha, a questão do empregador em relação aos seus empregados, né, no exercício da função, mas ela traz também a responsabilidade objetiva das instituições de ensino. Né? Aqui ela fala tanto de hotéis, hospedarias, mas ela fala em casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo que para fins de educação. Né? Então, isso aqui se enquadra as instituições de ensino. Então, é o que nós chamamos de responsabilidade objetiva. Isso quer dizer que aconteceu algum incidente dentro da escola, a escola é responsável. A prática de bullying, cyberbullying, que ocorre dentro da escola, ela traz uma responsabilidade jurídica para a instituição. Não exime de responsabilidade quem praticou, quem está, né, a responsabilidade dos envolvidos. Mas, civilmente, a instituição tem responsabilidade, tá? Então, olha, em caso de violação de terceiros, os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime até o concorrente quantia. Então, todo mundo, na verdade, aqui, eu acho que saiu com um errinho ali, mas a questão é, todo mundo que participou, gente, existe a responsabilidade, tá? Concorre com a responsabilidade, é isso que eu queria colocar. Uma outra questão é cuidado com as fotos, né? Então, às vezes o professor também recebe foto, e aí a gente vamos linkar com a questão do bullying e cyberbullying. O professor recebeu uma foto de uma prática de bullying ali presencial. O que eu vou fazer com essa foto ou o que eu vou fazer com esse vídeo? Não repasse. Você deve se levar ao conhecimento da direção. Mas eu não posso repassar esses vídeos para todo mundo. Né? Eu vou passar para aquele que é necessário. Então, a coordenação ou a direção são pessoas específicas e esse compartilhamento é para que a instituição possa tomar as devidas providências. Não é para disseminar para todo mundo, senão eu vou contribuir. Eu vou contribuir para aquela situação, eu vou contribuir para o dano. Né? Então, às vezes, e aqui entra aquela questão da falta de noção. Às vezes não é porque eu quero fazer mal, quero que todo mundo, né? Na maioria das vezes é porque quer fazer o bem, é por boa fé. Mas só que não percebe que em volta eu tenho alguns problemas ali relacionados. Um deles é a questão do direito de imagem, o outro é a exposição do próprio menor. Então, isso é para fins judiciais, se eu tiver uma apuração administrativa, uma apuração pedagógica e para fins judiciais no eventual processo, tá? Aqui a questão também é quem cala consente. Então, por exemplo, se eu tenho um grupo de comunicador instantâneo, tem um grupo de professores, onde começam a espalhar essas imagens, e aí eu vou entrar... as pessoas estão discutindo, ou estão falando mal, xingando, ou até mesmo, às vezes, um professor, o que não é difícil de acontecer,
o professor fazer parte de um grupo, né, daquele comunicador instantâneo que todo mundo conhece, junto com alunos. E aí você tem uma prática de cyberbullying ali naquele grupo e o professor está no meio. Ainda que o professor não fale nada, está na tela. Vou pedir para mostrarem para vocês, que eu não sei se já passou ou não, mas olha só. Quem cala, consente digitalmente. Então, se tem uma briga ali no meio e você ficou calado, você está dizendo pode fazer o que quiser. E qual é a premissa aqui, né? A questão é cuidado. Eu não aconselho a participar de grupos de comunicação instantânea junto com alunos. É uma responsabilidade jurídica muito forte, tá? Responsabilidade que muito pesada. Porque a partir do momento que o professor está no meio, qualquer situação, entende-se que a escola tomou ciência daquele fato. Né? Então, responsabiliza, ele traz a responsabilidade para a escola também. E para o professor também. Né? De repente, ele quis ajudar e na defesa de um determinado aluno, ele também acaba extrapolando e falando coisas que não deveria. E na tecnologia, tudo prova, tudo fica registrado. E sabe o que mais? Tecnologia não tem sentimento, tá? Vale o que está escrito. Então, você, um eventual processo judicial, você colocou lá o risos no final, ou você colocou o smile, bonitinho, colocou emoticon, qual você quiser. Vale o que está escrito. O juiz pode entender que aquele sorriso foi uma ironia sua. E aí é complicado, né? Então, olha, fica bem um recadinho para pensar, para a gente pensar em tudo. São sementinhas, gente, para vocês levarem para o dia a dia e levarem isso para a relação professor e aluno, tá? E aí, só para fechar também aqui a minha fala, para contribuir com o que vai entrar depois, em relação à BNCC, que eu acabei até me adiantando um pouquinho, mas ela fala o quê? De habilidades e competências, né? E uma situação que eu faço muito gancho aqui, que é no ensino transversal e na tomada de decisão. Né? Eu preciso trabalhar, por que eu falo em tomada de decisão? Eu preciso trabalhar no meu aluno situações em que, quando ele se depare com uma situação de risco, ele saiba que decisão tomar. Né? Ele saiba quais as consequências. Nossa, se eu seguir por esse caminho, eu posso ser vítima. Se eu seguir por esse caminho, não, eu sou infrator. Mas quais as consequências de um e do outro? Para que ele decida, ele quer correr esse risco ou não? Né? Quais as consequências? Se ele não souber, se ele não entender, ele vai fazer de qualquer forma. Se ele não tiver, me fugiu a palavra agora, que não é só a questão de receber aquela informação, né? Mas é transformar realmente, ele entender. Saber como usar na sua realidade. Saber né? como usar na sua realidade. De uma forma responsável, ética. Exatamente. Né? Então, ele mobilizar aquele conjunto de habilidades e competências que a gente procura desenvolver. Né? Então, acho que para a gente, para o nosso bate-papo, a gente vai abrir ainda para as perguntas, mas eu acho que a essência aqui, a semente, é sempre a questão dos valores e a questão de responsabilidade jurídica, né? A gente conseguir trabalhar os dois. Até porque eles têm capacidade de entender a questão de responsabilidade também, né? Com certeza. Cristine, eu queria agradecer muito a sua colaboração, a sua fala. Eu acho que ela foi muito esclarecedora. E queria também dizer para vocês que, me perdoe, no início eu acabei me adiantando. A Cristina, ela é, além de advogada e pedagoga, ela é também presidente da Comissão Especial de Educação Digital da OAB de São Paulo. Tá? E é sócia da Pex Lehman Edu. É uma empresa que trabalha justamente com a educação digital. Tá bom? Exatamente. Agradecemos muito a sua participação e contribuição. Eu que agradeço estar aqui com vocês, essa oportunidade, né? Que é muito enriquecedora. Eu vou passar a palavra agora para a Luciene Tonheta. Ela já esteve conosco algumas vezes. Ela é membro do GPEM, né? O Grupo de Estudos sobre Educação, Estudos e Pesquisas sobre Educação Moral, da Unesp e da Unicamp. E também é professora da Unesp. Tá? Especialista em bullying e com pesquisas bastante recentes a respeito. E não só pesquisas, mas também ela tem um trabalho muito bonito, eu já fui conhecer pessoalmente, de como lidar com essas questões dentro da escola. Então ela vai contar um pouquinho para a gente.
Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, Sandra e Cristina, tão queridas. E falar sobre este tema é falar, na verdade, sobre algo que nos é humano, não é? Ou seja, ouvindo a fala da Cristina, o quanto, de fato, nós temos um momento pós-moderno em que o movimento, em que a rapidez toma conta de tudo e que notícia de 1 minuto atrás já é velha, não é? Ou seja, o quanto a gente tem acelerado as nossas... todas as questões que a gente trabalha, inclusive as nossas relações. E aí, tratar sobre este caso, sobre o problema do bullying, é falar sobre algo que é da natureza humana, não é? Que sempre foi do homem, ou seja, desde os primatas a gente pode dizer que existe um problema e que, com as características que a Cristina já levantou e que a gente vai retomar para as questões da psicologia, vai ser um problema das relações. Bullying é um problema de grupo, é um problema grupal e ele é um fenômeno bastante interessante e terrível, como a gente já falou. Ele não é o problema maior da escola em termos de frequência. Nós não temos frequências grandes de bullying nas pesquisas que a gente tem feito. Essas pesquisas têm comprovado dados mundiais na literatura que entre 15% a 20% a gente tem de frequência quando a gente tem um instrumento que, de fato, dê conta da mensuração, da frequência, levando em consideração todas as características que diferem o bullying de outros problemas nas relações, a frequência é baixa. Então, a gente pode dizer, bom, mas se o problema não é a frequência, por que a gente está falando dele? Não é? Por que ele é tão importante, até porque tem uma lei. Então, se a lei só existe em função da sua necessidade, o que tem o bullying de tão importante que não tem uma lei de indisciplina, não tem uma lei de incivilidade na escola, mas tem uma lei para o bullying. Então, a questão apesar da frequência baixa, o bullying é um dos problemas da escola, mas é o seu mal mais cruel. Ou seja, as características que compõem o fenômeno são, na verdade, características de uma identidade que se constitui no grupo e, portanto, e que se estabelece uma dinâmica quando se tem uma situação de bullying que atrapalha a constituição da identidade não só daquele que é vítima, ainda que os prejuízos sejam muito grandes para eles, como a gente tem assistido em várias questões, em vários dos casos que a Cris mostrou, em vários dos problemas que a gente tem assistido hoje no Brasil e fora do Brasil. Mas envolve também os outros personagens, ou seja, meninos e meninas que são de 13, 33 ou 66 anos que sofrem, não é, bullying, ou que são autores de bullying, ou que assistem situações de bullying ou cyberbullying, também têm problemas. Ou seja, eles também terão um problema na constituição da sua identidade, visto esta dinâmica grupal que vai prejudicá-los. Ou seja, um autor de bullying é alguém que nunca consegue estabelecer relações que perpetuem, relações contínuas. Um autor de bullying troca de grupo o tempo todo, porque ninguém consegue viver com um autor de bullying o tempo todo, porque é difícil demais ser mandado por alguém o tempo todo, não é? Então, esse autor de bullying, ele pode se tornar exatamente a mulher ou o marido que violenta, que acha que só a sua perspectiva é que vale, e aí ninguém consegue conviver com ele por muito tempo. E um espectador de bullying, ele também tem um problema. Ele também naturaliza a violência como algo que é comum. Ou seja, se todo mundo faz, ou todo mundo faz isso. Vamos retomar, por exemplo, aquele caso que a Sandra começou mostrando para a gente,
entre os casos que mais nos chocam hoje, a gente pode dizer, até alguns anos atrás, a gente tinha muitos casos que apareciam nos Estados Unidos e em outros países, até porque estes países, na Europa, principalmente nos países nórdicos, foram os primeiros a organizar projetos de prevenção e de intervenção ao bullying. Mas estes casos recentes agora de escolas brasileiras podem mostrar que o problema não é um problema só destes países, mas é um problema mundial que nos atinge também. Eu acho que, na verdade, nós temos dados mais consolidados, mais organizados, muito mais recentemente do que outros países. Sim, até porque nós temos, a partir do ano 2003, mais ou menos, 2006, mais ou menos, 2005, é a data das primeiras investigações ou dos resultados dos primeiros diagnósticos feitos no Brasil. A partir daí, recente, é muito recente, principalmente em educação, a gente tem... É muito recente para transformar-se em políticas públicas que possam reverter desde a formação de professores até, de fato, chegar no menino que sofre, ou no menino que assiste, ou no menino que violenta. Então, a gente tem muitos fatos, inclusive Sandra, que você começa a tua fala apresentando, que é o mais recente, vamos dizer assim, que é um dos mais recentes. Infelizmente, já houve outros, é que não deu para mexer nos slides. Mas acho que a gente pode dizer que este é um caso, um dos casos mais recentes e que mais nos abala, não é? Exatamente porque ele tem uma situação de violência dura na sua manifestação. A violência dura é o que a gente chama da uso da arma de fogo, ou a arma branca, ou qualquer que seja a violência que se instala naquele momento, não é? A agressão física, principalmente. E aí a gente assistiu, quem assistiu às reportagens, por exemplo, que foram transmitidas por vários veículos de comunicação, viu a fala contundente deste menino que age violentamente e o papel que ele assume como agressor, mas por antes ter sido vitimizado. Ele era uma vítima de bullying, ele deixa isso registrado em vídeos que ele vai dizendo e que ele vai planejando a sua vingança. E, necessariamente, a gente pode pensar em algo que é muito comum nas vítimas de bullying, que depois são transformadas em nos grandes atiradores ou naqueles que promovem as grandes violências no mundo, eles não têm tempo de se matar. Mas os que não se matam, mas o que é frequentemente, o que é mais comum entre aqueles que eram vítimas e que depois se tornam agressores de bullying, é a retirada da própria vida. Ou seja, ele mata quem o fez passar por aquela situação e depois se mata. Eu acho que vai um pouquinho além, inclusive, e vocês já têm pesquisa sobre isso. Eles não matam só quem os violentou. Eles matam aqueles também que não se manifestaram. Sim, mas veja, a sua fala é super importante para a gente pensar em dois aspectos. Primeiro, ele se mata porque as pesquisas dizem que não é falta de sensibilidade moral que a vítima age, então, por exemplo, se tornando uma agressora. Não é, ele reconhece que a justiça, ele reconhece o respeito como algo necessário. Ou seja, isso é tão doído para ele que ele até se mata em função disso. De que a vida dele também tem que ser tirada porque ela não tem sentido. Mas ele mata o outro, na verdade, porque é ruim demais viver aquilo diariamente. Ele não tem mais argumentos, ele não tem mais caminhos assertivos, né? De sentido para a vida para poder dar conta de reverter aquela situação. Isso indica, Sandra, algo que você disse, que nos mostram as reportagens sobre aquele caso do Paraná. O menino contou, ele já tinha procurado pais, os pais sabiam, o diretor já sabia e o diretor já tinha intervido. O diretor ele conta no relato dele que ele já tinha conversado com os agressores, os possíveis agressores desse menino. E, da cabeça do diretor, isso tinha resolvido, até porque essas manifestações, elas não continuaram. Mas veja, a questão é que o bullying ele é um fenômeno instigante
porque a Cristina disse bem da questão da repetição. Mas ele tem algo que é bastante importante que a gente pense do ponto de vista da psicologia, que além dessas questões que para a legislação, que para a questão legal, elas são levadas em consideração para ser bullying, elas são consideradas nas pesquisas hoje. A gente vê na tela, que aqui a gente está mostrando, que tem algumas características, além da repetição, certo? E além da questão da intenção de ferir, a gente tem algo que eu tenho um alvo frágil, eu tenho uma vítima que não vê outra perspectiva de resolver o problema. Então, a única perspectiva que ela tem é, muitas vezes, tirando a própria vida ou tirando a vida do outro. Ou, tirando a própria vida, a gente tem relatos de meninos que se cortam e que dizem, eu me corto porque eu não sei outro jeito de resolver, porque a minha dor é muito grande diante dos outros. É uma forma de deixar aquela dor sair de dentro dele. Sim, né? De transformar numa outra dor física uma dor que eu não consigo lidar. Até porque, moralmente, não é que me falta o valor, mas me falta a perspectiva de iniciativas, de que possibilidades eu tenho de ter reconhecido. Até porque, vejam, existe algo no bullying que é interessante, que o torna um fenômeno importante, que é a paridade. Ou seja, o professor não vê mesmo. Ele não vê porque o menino não comete bullying na frente do professor. O cyberbullying, a repetição está posta, como a Cristina disse. Ou seja, uma vez postado, uma vez ferrado, não tem como se esconder dentro do guarda-roupa, não é? Mas isso dá para a escola uma dimensão muito mais séria, porque a escola não tem mais parede. E o problema pode ter acontecido na festa de aniversário, que a Cristina trouxe até o exemplo de que uma menina, né, as meninas cometem um bullying cruel, né, não chamou alguém de propósito, né, criou um grupo só de outras amigas e não chamou uma das amigas, mas claro que aquela fica sabendo de que ela não foi chamada para a festa. E aí isso rola um problema entre elas, na internet, até na própria festa, mas que estoura na escola. Porque os celulares, não dá mais para a gente impedi-los. Os celulares estão presentes, os problemas estourarão dentro da escola. E eu não posso mais dizer, isso aconteceu na festa, você vai resolver lá. Porque do mesmo jeito que se eu falar isso, eu estou sendo displicente, estou sendo discrepante com aquilo que eu escrevi no meu projeto político-pedagógico, de que eu quero construir a autonomia dos meus alunos, de que eu quero que eles se responsabilizem, de que eu quero que eles sejam justos, solidários. É exatamente o mesmo exemplo que a gente vê alguns professores dizendo, você quer brigar, vai brigar lá fora. Não vai adiantar, porque eu estou responsável pela formação deste menino. Então, brigar aqui ou brigar lá fora dá na mesma? Então, eu vou ter que ajudá-lo a não brigar ou achar ações mais assertivas que só o ser humano consegue do que usar de ações violentas, de que bicho bate. Homem tem outro jeito de resolver os seus problemas. Mas isso não significa não resolvê-los. A gente tem uma confusão danada entre não criminalizar e não corrigir. Ou seja, a gente acha que porque a gente não criminaliza a criança ou o adolescente, então a gente não o corrige. A gente o corrige sim. E ele precisa reparar o erro que ele cometeu. Ele precisa pedir desculpas, ele precisa achar maneiras de reparar aquele problema que ele cometeu com o outro. Não é? Agora você trouxe um ponto crucial, porque nós falamos sempre na questão da punição, que eu acho que entra aí mais para a questão da justiça mesmo, que não é papel da escola, tá? Mas eu trago sempre a questão da responsabilização. E a gente não pode passar por cima de nada. Tudo que acontece que não está correto, essa é minha fala, reincidente, e ainda vão me ouvir falar muitas vezes, porque é o que eu acredito, é o que eu acho correto, para a gente começar a reverter algumas situações que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia. Né? Então, assim, viu alguma coisa errada, não é fingir que não viu, gente. Tem que ver e tem que buscar reparação. Criar as formas
de dialogar na escola sobre o que aconteceu, espaços mesmos para esse diálogo e buscar reparação. Porque se não tiver a responsabilização, Lu, como você está dizendo, a gente nunca vai mudar nada. Não adianta ter uma conversinha e achar que tudo ficou resolvido. Isso, e aí a gente retoma a ideia que você tinha dito anteriormente. O diretor diz, no caso do Paraná, que ele tinha conversado, ele já tinha tentado resolver. E ele tentou, é verdade. E ele tentou, não é falta de vontade. Vejam, às vezes a gente fala, então, a escola tem que ser responsabilizada, é como se a gente estivesse culpando também o professor, não é isso. Até porque, e eu vou falar do ponto de vista da universidade, a gente não tem aulas, a gente está acabando uma pesquisa agora para dizer, nós não temos formação nem nas licenciaturas, nem na pedagogia, para lidar com as questões de convivência. Nós aprendemos sobre como alfabetizar, nós aprendemos sobre como ensinar geografia, ensinar química, ensinar história, mas a gente não sabe o que fazer quando o menino bate no outro, quando o menino chuta o outro. E a gente também não sabe como agir e que muitas vezes as nossas próprias ações estão também contribuindo para fortalecer, para crescer algo ou para potencializar um fenômeno que, ainda que não haja bullying entre professor e aluno, mas a gente pode potencializá-lo quando a gente ri de alguém que faz uma piada e a gente ri também. Ou quando a gente diz, deixa pra lá, não liga. Sim. Ele é bobo. Sim. Ou a gente pode dizer, quando a gente diz, esse problema é particular seu, eu não vou me envolver em problema particular, vai sentar que a aula vai começar. Essa é uma responsabilidade do professor, e ele, veja, e mais que isso, é preciso que a gente entenda que a gente não foi formado para isso. Até porque hoje a gente tem os pesquisadores que trabalham sobre formação de professores, eles sabem que a formação de professores é uma das mais judiadas, né, neste país principalmente, porque, e outros países da América Latina, porque a gente tem uma formação, primeiro, chovem pedagogias à distância, a gente tem uma pedagogia à distância, umas licenciaturas à distância. A gente tem depois uma impressão de que, e até não só uma impressão, mas todas as variáveis que a gente agora não precisa dizer, mas que o professor sabe bem, que vão contribuir para que ele pare de estudar. Ou seja, que ele não tenha um HTPC para falar do problema que a gente está vivendo com fulano ou com fulano e como é que a gente pode encontrar nas pesquisas respostas para pensar como eu ajo melhor para que esse menino modifique o seu comportamento. Porque se a gente tem pesquisa na arquitetura, na medicina, a gente tem pesquisa em educação. A gente tem um monte de pesquisa em educação que mostram já que a maneira pela qual a gente atua, a maneira como a gente avalia, a maneira como a gente lida com o comportamento dos alunos vai influenciar em como a convivência será e a convivência, por sua vez, pelas pesquisas que são feitas fora do Brasil e no Brasil, mostram que a convivência que determina, na verdade, o que a Cristina estava dizendo, que a qualidade do clima dessa instituição é que vai determinar o bom desempenho escolar. A gente está tão preocupado que o menino saiba matemática, que ele saiba português, ótimo que a gente se preocupe com isso, mas a gente vai precisar se preocupar com que essa estrutura de funcionamento dele, com que ele saiba resolver problemas, não sejam apenas problemas matemáticos, mas sejam problemas também de convivência, problemas também que os valores morais estão em jogo, problemas de quando eu vejo alguém sendo atacado e eu não sei se eu vou lá e defendo ou não. Este é um dilema moral, mas ele corresponde a um problema da lógica matemática. Se eu sei resolver este problema, eu também estou trabalhando com a lógica matemática. E aí a gente vai lembrar, Cris, então, Sandra, do que você disse que da responsabilidade do professor. Então ele não sabe o que fazer. Ele vai ter que buscar nas pesquisas como é que a gente lida com isso. E ele não vê os casos de bullying. Mas muitas vezes é porque não é que ele está desatento.
É porque ele não vê mesmo. É porque o bullying é um problema sutil da relação entre grupos. Ele pode sofrer bullying dos seus pares, dos seus professores. Ele pode sofrer bullying na sua casa, do seu marido, do seu companheiro, da sua companheira. Mas nas relações horizontais é que acontece o bullying. E isso faz com que o problema seja ainda mais difícil de resolver. Lembra do garoto de Goiânia? Não sei se vocês se lembram do garoto de Goiânia que também sofria bullying e que entra na escola e que atira e mata outros colegas. Este menino, um dia antes, ele tinha recebido um presente daquele colega, o primeiro que ele matou. O presente que ele recebeu foi um presente que ele não precisou dizer o que era, qual era o presente que o colega estava dando para ele. E o professor estava em sala de aula. E o professor não sabia do que se tratava, mas todos sabiam. Ele recebeu de presente um desodorante. E esse desodorante era porque todo mundo sabia que o apelido dele era Fedido. E isso bastou para que o constrangimento fosse feito entre o grupo. De forma silenciosa. De forma silenciosa. Então, o bullying acontece de forma silenciosa. Agora, este mesmo menino de Goiânia postava antes nas redes sociais, no Facebook, que os meninos tinham acesso e não o professor, que ele era um amante de armas. Ele era vidrado em tragédias, por exemplo, a tragédia de Columbine. Ou seja, ele dava sinais de que a coisa não, de que ele tinha outros valores. Ele ficava isolado nos grupos em que ele pertencia na escola. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer, Sandra, que o diretor ele pode agir, ele tem que agir quando acontece um problema. Mas ele tem que entender também que o problema de bullying é um problema muito mais sério e que não dá para a gente intervir no momento que ele acontece, até porque eu nem sei se ele está acontecendo de novo. Eu preciso, por isso, tratar o problema na sua dimensão, que é da convivência. Modificar o bullying ou combater o bullying significa atuar na prevenção. Na prevenção enquanto quem é que mais pode ajudar. Eu, professor, posso ajudar pensando, na verdade, nessa necessidade de buscar a formação adequada para poder saber intervir numa situação de bullying, a formação adequada para eu saber organizar-me de como eu favoreço, por exemplo, que um menino que é vítima de bullying, ele se potencialize para buscar outras alternativas de solução dos problemas. Ora, eu não vou trabalhar só com ele preventivamente, eu vou trabalhar com a minha turma. Quando eu faço uma roda de diálogo, uma assembleia na minha classe, eu estou fazendo o quê? Eu estou ajudando os meus alunos a pensar em possibilidades de resolução de conflitos, e assim eles se sentem tão valor que eles podem construir uma estima de si que pode se reverter numa estima baixa daquele que se fragiliza depois para ser vítima de bullying. Quando eu trabalho com os meus alunos, que valores morais estão em jogo nas situações em que acontecem os problemas ali, eu estou dizendo para eles, são estes valores que a gente mais quer. E aí, um autor de bullying, ele precisa se convencer de que os valores que todo o seu público que assiste, porque essa é uma característica do bullying, ter um público que assiste, todo o seu público vai discordar da boa imagem que ele tem de que o valentão é melhor, de ser o garanhão é melhor, de que ser a menina mais poderosa é melhor. Desde que isso seja valorizado dentro da escola. Por isso que Exatamente. esses espaços de diálogo, né, de conversa, de estudos desses valores, de uma forma muito prática, nada expositivo, eles são muito necessários. Perfeito. E aí a gente vai pensar, quem é que sabia dos meninos, quem é que sabia das armas do Facebook do garoto de Goiânia? Pois é, ninguém, só os alunos. Só os alunos? Só os pares? Quem é que sabia que este menino do Paraná já sofria bullying recorrentemente? Passa uma entrevista e nas mídias sociais, a gente quem assistiu,
de que os amigos sabiam. Inclusive, um dos garotos diz assim, todo mundo sabia, porque aqui todo mundo comete, todo mundo sofre. Então, eles sabiam do que acontecia. Só que, interessantemente também, o garoto do Paraná, ele pediu para alguns saírem da sala. Quem ele pediu para sair? Aqueles que não faziam nada com ele, ou aqueles que eram amigos dele. O respeitavam Ele como pediu, ser humano, né? Ou seja, sempre tem alguém que tem um valor diferente, mas muitas vezes não está instrumentalizado, nem com as informações tão necessárias que a Cristina trouxe, e nem com instrumentalizados para pensar essas questões psicológicas, que eu vou ter que entender da vítima, que não sabe como agir, que tem formas, muitas vezes, até provocadoras de agir, porque ela não sabe de outro jeito, da vítima que não sabe jeitos diferentes de se conhecer, e ela não sabe se expressar de uma maneira que evite, olha, eu não quero que você fale isso de mim. E um autor de bullying que também precisa de ajuda, porque ele também não sabe que o valor mais apropriado para ele viver em sociedade é a justiça, ou é o respeito. E ele também vai precisar ser ajudado. Né? Exatamente. Quem tem condição de saber isso? Os próprios pares. Então, o que eu queria mostrar para vocês agora, um videozinho de uma garotinha de um dos colégios que a gente tem no estado de São Paulo. A gente tem alguns trabalhos pioneiros no Brasil, todos com pesquisas que já mostram a diferença de frequência, a diferença dos problemas que têm acontecido na escola e como a escola tem lidado melhor com estes problemas. Algumas escolas do Brasil já conseguem fazer isso, mas ainda que seja pioneiro no Brasil, isso já é muito frequente fora do Brasil. Os sistemas de apoio, a criação de sistemas de apoio entre iguais, que é o que eu vou mostrar agora para vocês, eles são já muito frequentes fora do Brasil, eles são da década de 90 nos países, por exemplo, nos países da Noruega, Finlândia, Reino Unido, Alemanha, e espalhados pela Europa, pela América do Norte. E a gente tem começado esse trabalho na América do Sul agora, recentemente no Brasil, espalhando-se para o Chile, para a Argentina. E são projetos e iniciativas que formam os alunos para que eles atuem naquilo que a gente chama de equipes de ajuda. Essas equipes de ajuda, elas são, na verdade, vejam pela tela, elas são um dos tipos de sistemas de apoio entre iguais. Elas, na verdade, eu tenho muitos tipos de apoio. Eu tenho alunos mentores, se a gente for procurar na internet, alunos mediadores, alunos de equipe de acolhida. Nós escolhemos um desses sistemas, não aleatoriamente, tudo isso baseado em pesquisas, mas e temos implantado no Brasil sistemas em que estes meninos são formados, escolhidos pelos seus pares, formados para ajudar, para poder intervir, observar, diagnosticar e intervir nas situações em que estes meninos precisam de ajuda. Vamos ouvir o depoimento de uma garotinha de 6º ano. Ela já sabe por que as equipes de ajuda são tão importantes. Vamos lá. Eu acho importante ter equipes de ajuda nas escolas, porque não é... Quando tem uma pessoa que é tipo igual a você, é mais fácil você falar, porque quando você fala com o professor, ele pode não te entender, ou pode achar que é frescura, alguma coisa assim. Mas aí, quando tem uma pessoa que é tipo igual a você, assim, a pessoa provavelmente vai ter os mesmos problemas, as mesmas coisas, então é mais fácil de você falar com ela e ela te entender. Elas sabem muito melhor que nós, né? Elas dão de 10 a 0. Eu nunca me esqueço de uma formação que a gente fazia com professores. Há alguns anos a gente já fazia um trabalho de intervenção numa escola e depois, no dia da formação dos meninos de equipe de ajuda, a professora deles disse pra gente, meu Deus, eles aprenderam no dia o que a gente demorou 2 anos para aprender.
e eles sabem, as crianças são muito mais solícitas, são muito mais capazes, e principalmente no que tange então ao cyberespaço, eles dão de 10 a 0 em nós em possibilidade de intervenção que a gente não dá conta de fazer, não é? Até porque a nossa geração é uma geração ainda de moralismos, não é? Que a gente vê um nude e vai dizer, olha só, também quem mandou botar isso, né? Ou seja, a gente acaba culpabilizando a vítima porque a gente não sabe trabalhar e porque também nós não temos essas manifestações, não tínhamos na nossa adolescência. E foi o que recebemos, né? Foram os valores que recebemos na época. Foi. Até porque também não somos nativos digitais como eles são. Com certeza. E eles sabem, então, que, por exemplo, vamos assistir mais um videozinho de uma outra garotinha que vai explicar que a questão é como é que eu intervenho nessas situações. E ela vai dizer o quanto um projeto como esse pode ajudar naquilo que a lei fala, da cultura da paz. Porque a cultura da paz nada mais é do que organizar planejadamente, intencionalmente, como a gente planeja matemática, como a gente planeja história, geografia, planejar também um trabalho em que haja intervenções sistemáticas, haja diálogo entre os alunos, haja estratégias de trabalho com as emoções, com os sentimentos e haja, então, sistemas de apoio que possam atuar. Vamos ouvir ela dizendo por que a gente precisa das equipes de ajuda. O principal objetivo de ter uma equipe de ajuda aqui na escola é de melhorar a convivência no ambiente escolar e, consequentemente, torná-lo um ambiente mais agradável e acolhedor. A gente vai ter que pensar que estes meninos, na verdade, vejam na tela, quando a gente prepara esses meninos a gente tem pesquisas que já mostram que eles são capazes e eles conseguem avaliar até o quanto qualitativamente eles já são capazes de ajudar um colega numa situação de problemas. Eles conseguem detectar muito melhor do que nós, vocês veem aí esses dados de pesquisa, depois eu digo o site em que eles estão, eles conseguem detectar com muito mais clareza, com muito mais frequência, aqueles meninos que precisam de fato de ajuda e que estão sendo colocados em alguma situação de vitimização. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a idade recomendada para início de um trabalho como esse? Existem muitas ações que a gente pode fazer com relação a crianças, desde pequenos, desde a educação infantil. É possível e é necessário que a escola se organize num projeto anti-bullying e que ela tenha ações que são ações muito parecidas, porém as equipes de ajuda, os sistemas de apoio, a gente começa no ensino fundamental 2. Tá. Mas não é aleatoriamente, é porque do ponto de vista psicológico, o adolescente tem condição de se deslocar do outro, porque senão os problemas são muito sérios. Como é que ele vai se deslocar de um problema de uma criança que se corta ou de um outro garoto que está sofrendo? Então, eu preciso de um adolescente que ele tenha um pensamento hipotético, que ele consiga pensar em possibilidades, que ele já tenha um trabalho em grupo já mais de cooperação, porque a criança a gente sabe que ela vai agir pela autoridade, ela vai quebrar a confiança, por exemplo, de uma outra criança que conta alguma coisa para ela. Então, a gente tem pensado exatamente as equipes de ajuda a partir do 6º ano. Não dá para fazer antes, porque as crianças não têm essa preparação. Então, vamos ver. É uma menina que vai dizer, eu acho que do que mudou nela quando ela começou a participar da equipe de ajuda. E a gente encerra. O que mudou em mim quando eu virei membro da equipe de ajuda? Eu acho que foi, o meu olhar, sabe? Meu olhar mudou. Eu comecei a ver as pessoas de um jeito diferente, comecei a ter um olhar mais sensível e eu comecei a me colocar mais no lugar dos outros e imaginar que, o que eu vejo todo dia não é o que a pessoa vive. Cada um tem a sua vida e os seus problemas e o que cabe a nós ajudar e fazer tudo melhorar no ambiente escolar. Que bonito. Isso é muito importante. Bom, maravilhoso esse trabalho com as equipes de ajuda. E eu posso falar porque eu fui assistir tanto a formação dos meninos e também a apresentação das práticas que eles desenvolveram na escola.
Fiquei encantada. É um trabalho belíssimo. E nós já estamos pensando com a parceria, né, claro, em começar a implementar também isso nas nossas escolas. A Luciene já tem um trabalho com algumas escolas da rede e nós gostaríamos de expandir, porque é um trabalho que contempla basicamente tudo aquilo que a nossa nova Base Nacional Comum Curricular traz, né? Que coloca lá nas 10 competências básicas a educação integral em todas as suas dimensões. Graças a Deus não vamos mais ficar só a dimensão intelectual, né? Nós temos um trabalho de formação na dimensão física, na dimensão simbólica, na dimensão emocional, que é onde o projeto de mediação entra fortemente, né? Aprender a lidar com os sentimentos, aprender a lidar, resolver os conflitos. Não adianta atribuir para o outro resolver, ou então ficar parado, ficar sensibilizado ao ponto, ou enfraquecido ao ponto de não conseguir resolver um conflito, né? Por isso que a gente vem atuando na formação, que é super necessária para lidar com essas questões do ambiente escolar e das relações interpessoais, justamente para qualificar o olhar, porque muitas coisas a gente não enxerga visivelmente, mas a gente pode enxergar de uma forma implícita, por um olhar, às vezes por um estado de humor de um aluno, não é verdade? Então, a gente vem para trabalhar em todas essas dimensões. Sim. Hoje, quando se pensa em formação de alunos, não dá mais para pensar só no intelectual. Não é só o conhecimento, né? Se a gente for pegar aí, eu queria... Você pode ir passando para mim, Lu? Trazer um pouco também daquilo que a base está na... É exatamente aí. E se eu for passando uma por uma, né? A gente tem lá, gente, as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, né? O conhecimento, como a própria Cristina já disse, o conhecimento, ele não tem que ser transmitido. Primeiro, ele tem que ser elaborado, ele tem que fazer parte da vida e ele tem que servir para o uso cotidiano desse aluno. Porque senão não tem sentido. Ele tem que construir o conhecimento e não só ouvir ou se apropriar de uma forma rasa, não é verdade? A gente tem aí a questão, gente, da segunda competência geral, que é a Base Nacional Comum. Eu quero, por favor. Clica mais um. Ah, tá. Pensamento científico, crítico e criativo. Ou seja, ele tem que saber ser crítico em relação àquilo que ele busca, aquilo que ele aprende, inclusive pelos meios digitais, principalmente pelos meios digitais, porque nós encontramos todas as informações que nós procuramos, só que a qualidade dessas informações, não é verdade? Então ele tem que ser crítico, ele tem que saber realmente refletir sobre aquilo que ele está vendo e ter autonomia para buscar a veracidade e a confiabilidade daquela informação, né? A gente tem aí a questão do repertório cultural. Você também já falou um pouco disso, né? Nós temos que oferecer esse repertório e oportunidades para que esses alunos não só conheçam as diversas culturas existentes, mas também sejam produtores dessa cultura, né? Das artes, da música, enfim, tudo que existe em termos culturais. A escola ampliar essa visão de mundo desses alunos. Temos que trazer a questão da comunicação. E aí eu entro com os espaços de diálogo na escola. Eu acho que essa competência está muito relacionada ao nosso tema de hoje, né? Bullying, cyberbullying, e também a resolução de conflitos. Por quê? Porque a escola ela tem que ter espaços de comunicação. Muitas vezes o professor não enxerga, mas quando existe uma relação, digamos assim, horizontal, uma relação harmoniosa entre educadores e educandos, os problemas vão chegar. Seja para um professor mais querido, seja para o seu diretor, não é verdade? Normalmente os professores mediadores conseguem captar esses problemas com muita facilidade, né? Mas a comunicação não é só aprender a ler, escrever e se comunicar.
ela tem que servir para a vida rotineira, para a resolução dos conflitos dos alunos. Por isso que esses espaços são extremamente importantes, não é verdade? Bom, a questão da cultura digital, que é basicamente o que você, Cristina, falou. Né? Não é só saber usar a internet, ele tem que ser responsável também. É uma cultura, gente. Aliás, é uma mudança de cultura que nós temos que ter. Vamos trabalhar com a questão da cultura, mas a responsabilização, não é verdade? E tudo tem que ser responsabilizado, tudo tem que ser reparado. Né? Então, é justamente criar condições para que esses alunos reflitam sobre as suas posturas e reflitam sobre aquilo que se coloca nos meios digitais. Né? Nós temos aí o trabalho que projeto de vida. Quando eu falo sobre projeto de vida, eu falo primeiramente em valores. Quais valores eu tenho? Eu não posso ser um bom profissional, almejar ser um médico, um advogado, um professor, se eu não penso, eu só penso em mim, né? Se eu sou autocentrado. E o coletivo? Então, esses valores, eles têm que começar a ser trabalhados na escola. Tem que ser, começar não, eles têm que ter uma continuidade, uma ampliação, inclusive, de espaços para que esses valores sejam refletidos, reavaliados, né, e transformados. Porque, muitas vezes, a mídia, a sociedade em si, ela trabalha com contravalores, gente. Ou seja, com valores que não são humanos, não é verdade? São valores muito egoístas. Né? Alusão aí à sexualidade, ao consumismo, à rapidez, como você diz, não é verdade? Então, para se ter um bom projeto de vida, eu preciso rever todos esses valores. Né? Não se faz um projeto se não houverem valores embutidos, certo? A gente tem a questão da argumentação. Quando eu tenho um espaço de diálogo, quando eu vou falar dos meus sentimentos, quando eu aprendo a falar dos meus sentimentos, eu vou ter argumento suficiente, falar dos sentimentos já é muito importante, né? Eu vou ter argumentos suficientes para mostrar para o outro que eu não estou gostando daquilo que ele está fazendo, que isso está me incomodando. E quando eu tenho coragem de dizer isso, é sinal de que eu estou muito empoderado. É ou não é verdade? E a gente precisa empoderar esses alunos, gente. A questão do autoconhecimento e o autocuidado. Eu volto à questão do empoderamento. Né? Eu tenho que aprender a cuidar do meu corpo. Eu tenho que aprender a cuidar dos meus sentimentos, da minha mente. Eu tenho que me valorizar enquanto ser humano. Por isso que é importante desenvolver todas essas práticas para que se desenvolvam todas essas dimensões dos nossos alunos. Né? Temos aí a questão da empatia e cooperação, que está diretamente relacionado aos valores morais, à solidariedade, ao cuidado comigo, mas também ao cuidado com o outro. Né? Retomamos a questão dos valores. E, finalmente, a responsabilidade e a cidadania. Eu tenho que ser responsável por mim, mas também tenho que ser responsável pelo outro. E essa é a base da cidadania, né, gente? Então, vejam, todas as competências básicas da nova Base Nacional Comum Curricular, elas trazem todas as dimensões do ser humano. E nós precisamos criar na escola esse ambiente, essas práticas, esses espaços para que todas essas habilidades e competências sejam desenvolvidas. Aí nós teremos, de fato, a educação integral. Né? E preparando esses meninos para viverem nesse mundo maluco que a gente está vivendo hoje em dia, não é verdade? Cris, você quer falar alguma coisa? Não, o desafio, né, que você foi falando de cada uma e na minha cabeça já veio um monte de exemplos, né? Ali quando você falou, por exemplo, do projeto de vida, né, a competência 6, né? 6, que é projeto de vida, se eu não me engano. Isso. Que eu estou sem óculos, eu também não enxergo daqui. Né? Mas se eu não me engano, é a 6. É a 6ª. Por exemplo, quando a gente pensa trabalhar essas situações, eu já me veio à cabeça o lado também de reputação, da reputação digital.
Porque a gente fala muito isso hoje com os alunos, né? Então, quando você faz, então, um projeto de vida, o que você faz hoje vai afetar também lá na frente. Com certeza. Então, é só para citar como exemplo que quando a gente, aí puxando o gancho, né, da questão da educação digital, eu gosto muito de falar sobre isso, e aí você tem aqui a questão de responsabilidade e cidadania, que é a competência 10, poxa, independente de ser digital ou não, né? E entra também a questão de direitos e deveres. Então, vejo que tudo está casadinho, está costurado, muito educado para a vida mesmo. Exatamente. E para as necessidades do futuro, né? Do presente e do futuro. Então, eu acho que é uma forma de empoderamento desse ser humano para dar conta de ver e de resolver todas essas questões que aparecem, né? Por isso, não só nós já estamos estudando, mas temos que continuar levando essas possibilidades de formação. Estamos fazendo isso. As meninas aqui estão me ajudando muito na elaboração das pautas e na indicação de textos. A gente troca muita ideia, são verdadeiras parceiras, né? E a gente vai continuar fazendo isso justamente para qualificar o olhar dos educadores. O que nós queremos é repertoriar vocês, é munir vocês de alguns conhecimentos para que vocês possam dar conta de lidar com essas situações terríveis na escola. Eu fiquei muito contente, inclusive, porque eu recebi muitos feedbacks de diretorias de ensino, até de escolas, sobre uma pauta que nós mandamos de formação para os vice-diretores e mediadores sobre a questão do suicídio. Diz que eles conseguiram identificar tantos casos, depois que estudaram, depois que refletiram, eles conseguiram diagnosticar tantos casos de automutilação e de alunos que tinham projeto mesmo de suicídio, que eles ficaram encantados em poder identificar e ter assim orientação para tomar alguma atitude em relação, saber o que fazer em relação àquelas situações, né? Então recebemos muitos depoimentos positivos, né? Que bom. E eu tenho certeza que a mesma coisa vai ser com relação a essa nossa conversa sobre bullying, né? E na próxima semana, gente, nós estaremos mandando uma pauta sobre bullying, né? Com a cooperação delas, com aquela reflexão, com aquele texto para estudo e algumas videoaulas gravadas também. Então, hoje é um start para a gente falar a respeito, para vocês interagirem. Já nós vamos abrir um espaçozinho para um intervalo para que vocês possam encaminhar as perguntas. Já estão chegando, né, Marina, pelo que você comentou. E aí a gente vai procurar responder todas as que chegarem, né, dependendo aí do nosso tempo. Então, se a Luciene e a Cristina não tiverem mais nada para colocar neste momento, eu vou abrir para os 5 minutinhos de intervalo. Certo. Meninas? Tudo bem. Tudo bem? Eu quero continuar insistindo na contagem aí, né, do público da sala da AVC de vocês e encaminhando para o WhatsApp que já foi divulgado. E também o nosso, só para falar novamente, o nosso e-mail, faleconosco@educacau.sp.gov.br. E mais uma vez quero agradecer a presença de vocês duas. Imagina, tá? Um prazer. Então, 5 minutinhos aí de intervalo. De volta, já estamos com muitas perguntas aqui em mãos, mas infelizmente o nosso tempo é limitado. Vamos poder responder apenas algumas, mas fiquem tranquilos que as demais nós enviamos depois a resposta por e-mail, tá? Todas serão respondidas. Bom, a primeira pergunta que eu vou pedir para a Cristina Sleiman responder é a seguinte. Ela vem de Glauce Regina Martins da Silva, da Diretoria de Ensino Sul 3, né, da Escola Rossini Camargo Guarnieri. Ela pergunta, então o ideal seria que professores não criassem grupos até no WhatsApp de suas turmas? Ideal é não criar o grupo. Risco jurídico, risco de responsabilidade ali é muito grande. Qualquer incidente, qualquer briguinha, qualquer palavra errada que o professor colocar, pode ser utilizado como prova.
Então, meu conselho é que realmente não tenha essa interatividade por WhatsApp, até porque não é uma ferramenta oficial utilizada pela instituição. Eu acho que um grupo de e-mail formal pode resolver, porque a gente sabe que as questões de comunicação hoje, né, elas são resolvidas então, na verdade, assim, na questão jurídica, independente de ser e-mail ou um grupo de WhatsApp, o problema é que o grupo de WhatsApp ele acaba sendo mais dinâmico, né? Mas tanto um quanto o outro, qual é a premissa? Então, decidir participar de um grupo. Tem que ter em mente que tudo ali fica registrado, que tudo pode ser utilizado contra você e você tem que ser formal. Professor, e aí, me desculpem se vocês não concordarem, mas o professor, ele não tem que ser amiguinho do aluno. Concordo. O professor é professor, e ele tem que se posicionar como um professor. E no grupo, seja de WhatsApp, seja no Facebook, seja em que mídia for, ele vai ter que ter uma postura de professor. E isso inclui o quê? A palavra que ele vai usar para se comunicar, a forma de expor determinada situação. E ele também tem o outro lado, né? Ele tem que tomar cuidado para que não tenha uma invasão da sua vida, porque não tem dia, não tem hora, e você vai estar de sábado e domingo. Você tem que fazer a gestão dessa relação através de um aplicativo de comunicação instantânea. Isso acontece mesmo, eu vejo vários professores reclamando. Tá? Então, tem os dois lados, né? Exatamente. Obrigada, Cris. Eu vou fazer agora uma pergunta para a Luciene. É uma pergunta do professor Arthur Macedo Dalpozo. Ele pergunta, ficou interessado nas equipes de ajuda. Quem poderia fazer parte dessa equipe de apoio para sanar o bullying? Nessa metodologia de sistemas de apoio entre iguais, o próprio nome já diz, sistemas de apoio entre iguais. Então, são alunos, são sempre alunos. Nós formamos, esses meninos são escolhidos nas turmas, cada classe, todo um trabalho, existe toda uma sistematização de um trabalho anterior à escolha desses garotos, com algumas aulas, a preparação dos professores para tanto, e aí eles escolhem, os alunos são preparados para escolher 3 companheiros, 3 colegas que são pelo critério da confiança, ou seja, quem é que é confiável bastante para quem eu contaria um segredo, quem é que sabe lidar com os meus problemas, quem é que poderia me ajudar. E aí eles elegem 3 outros colegas. Mas isso tudo sempre é registrado, sempre organizado. E estes 3 alunos, por salas, são formados, então formam uma grande equipe de ajuda. Como as escolas do Brasil elas são muito grandes, a gente pode fazer sub-equipes. Então, a equipe do 6º ano, a equipe do 7º ano, a equipe do 8º ano. E aí eles se reúnem, eles vão buscar espaços para se reunirem, junto com o professor tutor. Alguém que é um professor que acompanhe. Até porque esses meninos serão preparados para pensar quando é que eu consigo intervir, e até porque eu não resolvo o problema, eu ajudo ele a resolver, e quando é que eu tenho que chamar o professor? Quando é que eu tenho que quebrar a confiança em nome de um valor que é maior? Na dignidade humana, da vida. O menino que diz, eu não quero que você conte para ninguém que eu estou me cortando, ele vai ter que dizer, não, eu não posso fazer isso. O máximo que pode acontecer é você ir comigo falar, porque a tua vida está em jogo. Mais do que a confiança em mim. Então, esses meninos são preparados para isso. São formados fora do horário de aula, mas são geralmente alunos. Só para completar, eu também acho, Cris, que não tem nada... O professor não é amigo do aluno, de fato, ele tem que ser caracterizado como alguém que é autoridade, a quem os meninos têm que admirar. Exatamente. É uma autoridade, é um tutor, é um mentor desses meninos. Nos grupos, por exemplo, de equipe de ajuda, então eu tenho esse grupo de comunicação rápida, ele vai acontecer mais com a autorização dos pais, com a autorização dos alunos, com a autorização dos professores, da instituição. Institucionalmente, a gente cria o grupo em função das discussões ou da dinâmica que eles podem, até das perguntas que eles têm a fazer com o formador, ou seja, já com tem alguém. um outro caráter. Mas tem um outro caráter e tem outra coisa.
eles têm um combinado. Eles não podem postar qualquer coisa. São só as questões que são relacionadas ao trabalho das equipes de ajuda. Porque a gente sabe o quanto isso, o quanto demanda tempo da gente, não de abrir só as coisas que a gente não quer, não é? Mas também de receber um monte de mensagens que a gente não gostaria de receber. Isso é responsabilização. Exatamente. Né? Muito obrigada. E uma última questão que eu mesma vou responder, que é da professora Priscila, da Diretoria de Ensino Região de Caieiras. Ela não diz qual é a escola. É uma pergunta bem interessante. Ela coloca assim: entendo que a instituição escola hoje absorve todas as questões sociais pertinentes à modernidade. E aproveitando a fala da senhora Foda, que sou eu, não há formação nem preparo suficientes aos profissionais para lidarem com esses problemas. Então, pergunta: quando a educação terá auxílio eficaz da saúde, segurança e assistência social? A educação isolada não consegue. Então, por que eu achei muito legal a sua pergunta, Priscila? Em primeiro lugar, ninguém tem preparação suficiente para dar conta das questões de hoje. Né? Nós estamos buscando isso. E olha, tudo que a gente consegue, a gente encaminha para vocês. Então, nós estamos nos formando. E a velocidade, como já foi colocado aqui das informações, é muito grande. Quando a gente enxerga uma forma e busca uma solução para ela, já aparecem outras. Né? Então, tem que ser um movimento contínuo mesmo. Nós queremos nos qualificar e queremos muito qualificar principalmente as ações da escola, o olhar dos educadores, para que também vocês possam ter um ambiente gostoso, de paz para trabalhar. Não só oferecer isso para os alunos, para que eles possam de fato aprender língua portuguesa e matemática, mas vocês também terem um ambiente de paz para trabalhar. Né? Mas, agora, a escola, ela tem que dar conta da formação, isso é papel dela. E vocês viram que, pela nova Base Nacional Comum Curricular, é uma demanda grande que nós temos, tá? Mas o nosso papel é formação. A saúde vai ter que dar conta do que é dela. A segurança também vai ter que dar conta do que é da segurança. Ou seja, as instituições, as outras instituições de apoio, que a gente chama de rede protetiva, né? As instituições aí judiciais, inclusive, elas têm cada um o seu papel. O papel da escola é a formação do aluno junto com a sociedade e junto com a família. Isso está na LDB, certo? Mas nós, inclusive, orientamos vocês, e o primeiro curso de formação EAD que vocês receberam mostra como vocês devem levantar as vulnerabilidades da escola e como vocês devem estabelecer parcerias com o entorno. Isso a secretaria não pode dar pronto. Né? O Estado é muito grande. Então, cada um, dentro do seu entorno, vai estabelecer e vai buscar essas parcerias para justamente trabalhar em equipe. O trabalho hoje, ele é intersetorial, é coletivo, ninguém mais dá conta de trabalhar sozinhos. Olha aqui, nós, da Secretaria de Educação, um pedacinho, né? Sistema de Proteção Escolar, em parceria, tanto com a Justiça, né? Um escritório de advocacia renomado, que tem lá uma atuação forte na educação digital, com o nosso parceiro. Nós temos lá o Nesp e o Unicamp como nossos parceiros. Por quê? Porque a gente também, embora seja Secretaria de Educação, nós também não damos conta de tudo. As questões são muito complexas e urgentes. Aliás, nós estamos vivendo no mundo da complexidade, gente. Aquele mundo binário, né? Aquela visão binária, não que ela deixou de existir, mas ela não dá conta de tudo. Então, nós temos que buscar, sim, outros parceiros. A escola não pode dar conta de tudo sozinha. Tá? Então, vejam no entorno de vocês, como já foi orientado no nosso curso, o nosso material orientador, escrito pelo Dr. Osório, também orienta muito no estabelecimento dessas parcerias e dá, inclusive, dicas e sites para que vocês busquem, né, esses parceiros, porque, de fato, o papel de vocês é formação. O resto a gente tem que buscar apoio, tá bom? Eu vou encerrar, porque estamos estourando o horário. Preciso divulgar esse material, Guia do Professor, Programa de Prevenção ao Bullying e Cyberbullying. Tá? Então, é um material que ele